gente estudar os textos das bodas, fica melhor, né, o visual para quem está muito ocupado. Olha, não tem como eu chegar aqui nessa casa e não me emocionar. Todas as vezes eu peço permissão para estar aqui e agradecer. E a gente vem, né, a nossa trajetória, Moisés, Jesus, o Espiritismo, Kardec, Chico Xavier, Divaldo, e próximo de nós, né? Seu Aloísio, Dona Irineia, seu Cid, seu Edil. Quantas pessoas voltadas como servos, como hoje a gente se tenta colocar, né? Hoje nós estamos aqui como servos ou como convidados. Nós que trabalhamos numa casa espírita, a partir do momento que a gente, né? Hoje eu tenho meu compromisso, então eu vou lá para servir. E quem vem assistir a palestra, quem vem tomar o passe, hoje eu vou lá porque eu estou precisando receber. Vem como um convidado. Só que, na verdade, nós somos servos e convidados. E a gente tem que agradecer muito a Deus essa oportunidade que nós estamos tendo de nós podermos sair daqui e levar essa harmonização toda que foi preparada aqui, a leitura, a prece, que já nos deixa um posicionamento de receber, mas automaticamente nós também estamos doando a partir do momento que a gente coloca o nosso pensamento em vibração de amor. E é isso que a doutrina trouxe, explicando para a gente, veio explicando para a gente, Emmanuel, né, que quantas lições ele decifrou. E essa parábola, pelas minhas imperfeições morais, eu digo que não é fácil, porque eu trouxe na íntegra até essa parábola, porque ela é de uma contextualização muito grande, e a gente às vezes fica assim, mas como é que pode ranger de dentes, o rei mandou matar? Tá? Então nós vamos estudar hoje muitos os chamados, poucos escolhidos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, parábola dos festim das bodas. Pode passar para mim para a gente ler? Falando ainda por parábolas, que a gente já sabe, né, que Jesus sempre falou por parábolas, por quê? A nossa inocência às vezes não permitia que a gente entendesse. Então ele se utilizou dos recursos da época, não é? De ovelhas, de pastores, do festim das bodas, que era um casamento, que na época, uma festa de casamento durava 7 dias, era um acontecimento, tinha um simbolismo muito grande, o que hoje a gente já nem valoriza tanto, né? A gente acha muito, até 4 horas de festa, e além do mais é muito caro, né, gente? Ninguém aguenta mais de 4 anos de festa. E falando ainda por parábolas, disse de Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei. Então o reino dos céus é igual a um rei, que querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram. Ou seja, eu fui convidada para uma festa e eu não quero ir, eu não vou. Pode passar, por gentileza? O rei despachou outros servos, com ordem de dizer a sua parte aos convidados. O rei mandou dizer para os convidados. Os primeiros servos, a gente sabe que são os profetas, né, que vieram, Sócrates que veio, Hermes Trismegisto que veio, Moisés que trouxe, né, a mensagem, e a gente não aceitou esse convite de pronto. Agora, olha só, preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, ou seja, já temos um cardápio apresentado aqui.
aqui. Até então ele só convidou para a festa. Ele só falou, vem. A gente não ouviu. Agora já trouxe um cardápio. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, né? Lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Ou seja, veio a mensagem, veio o convite para esse banquete e eu vou falar nós porque somos nós naquela época, e nós recusamos de novo esse banquete que agora já vem com cardápio. Vai ter isso, mesmo assim vocês não vêm. Eu não posso, eu estou ocupado com os meus negócios, eu estou preocupado com a minha família. Sendo que, se tivesse participado desse banquete, de repente, o coração estaria aliviado diante desses problemas com casa de campo, com negócios. Pode passar, por gentileza. Os outros pegaram o servo e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, mandando contra ele seus exércitos. Exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Isso é Jesus falando de extermínio, de botar fogo na cidade. Toda parábola porque a gente se dedica pouco ou quase nada a alimentar o nosso espírito com as leituras edificantes. A gente ouve sempre falar, não é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente às vezes não segue esse caminho, a gente não quer enxergar essa verdade e a gente não quer essa vida. Por quê? Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muitos compromissos e eu não posso deixar para depois, eu não posso deixar para lá. Eu vou citar um caso dessa semana. Isso é comum e a gente passa a achar até natural. O idoso mora sozinho, os filhos, e inclusive essa semana, né, nós estamos na campanha, né, de amparo ao idoso. Os filhos não podem, o idoso não quer ficar na casa de nenhum filho, normal, característico aqui, quem tem idoso na família sabe como que é, e quem é idoso também não está querendo ir para a casa do filho. Eu quero a minha casa, eu quero o meu canto. E os filhos, ninguém pode nada. O que tem que colaborar com o dinheiro? Não posso. O que tem que colaborar com a presença, que é o mais importante? Não posso. Olha a oportunidade do banquete aí. E a gente às vezes não se dá conta. Eu poderia pensar assim, poxa vida, esse idoso está com 95 anos. Quanto tempo resta? Quanto tempo eu vou perder fazendo companhia para esse idoso? Uns 2 anos? Uns 5 anos? Não acredito. E a gente não pode. Aí a gente briga, porque não, mas a minha consciência é que vai pesar. Se eu estou preocupado, eu vou e faço. Porque não é isso que a gente fala, minha consciência está me cobrando. Se a consciência do outro não cobra, é porque ele está bem. Se a minha está me cobrando, eu vou e eu faço. Eu vou abrir mão de algumas coisas e eu vou contribuir com o dinheiro. Eu vou abrir mão do meu tempo. Mas eu não posso porque eu moro em outra cidade, eu não posso deixar a minha vida. E aquela vida que está ali, que você saiu dela? Então são questionamentos que a gente às vezes precisa. É muito difícil. É fácil falar. É muito difícil
difícil a gente agir. Então, que a gente passe a pensar nisso com essa visão melhorada, porque fora da caridade não há salvação. Ah, mas eu vou perder dinheiro se eu ficar lá uma semana com a minha mãe, com o meu avô, com o meu pai, que tem 95 anos e que precisa de companhia. Eu vou pagar um acompanhante. Justo, é cansativo sim cuidar. Mas em momento algum eu posso ir, ou quando eu vou, eu crio atritos nesse momento difícil. Era um momento que era para ser de alegria, contemplação de eu poder ter aquele idoso, aquela sabedoria, aquele coração ainda pulsando. E a gente às vezes não se dá conta disso, não valoriza isso, a gente não tem que julgar. Ah, mas também ele foi um pai assim, ela foi uma mãe relapsa. Mas o Evangelho fala: honrai vosso pai e a vossa mãe. Então é esse banquete, como ela mesma disse, do conhecimento, que vai despertando a gente para uma vida melhor. Melhor para nós, para a nossa consciência e para quem está ao nosso redor. E aqui quando ele fala, né, mataram os servos, isso aconteceu. Sócrates, né, ele, como ele mesmo disse, né, eu não estou, mas poxa mestre, você vai aceitar ficar preso? Eles vão te matar. Induziram ele à morte, né? Podem matar o meu corpo, mas o meu espírito não. E exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Se a gente olhar, se a gente fizer um estudo da época que Jerusalém pegou fogo, e gente, Jesus é um espírito crístico, né? Ele tem essa visão de futuro, ele tem essa energia que sabe que esse momento nosso aqui é breve. E é ele que vem trazer para a gente todo amor, que todo sofrimento, toda dor não precisa ser tão sofrida. Esse livro aqui, Divaldo, né, Joana de Ângeles, Jesus Atualidade, ele foi escrito em 89. E ele é mais atual do que amanhã, de tão atual que é. E a gente teve a oportunidade, né? Eu estive na Mansão do Caminho em outubro, voltei lá por uns 20 dias mais ou menos. Fui lá com o Divaldo e voltei agora sem Divaldo. Você não vê, lógico, a saudade fica de quem teve essa oportunidade de estar trabalhando pessoalmente com ele. Mas você não vê tristeza nas pessoas, você vê a alegria de poder ter convivido com essa pessoa que não sucumbiu na sua missão, de poder estar participando e reformulando todo o projeto de Joana. Né? Essa palestra aqui, eu dei semana passada lá no Fonte Viva. Lógico que vai sair algumas coisas diferenciadas, mas tem ponto que é determinante, a gente não pode deixar de falar. Lá tinha, você já deve ter conhecimento, quem já acompanhou e acompanha às vezes pelo YouTube, né? A vida do Divaldo, lá tinha uma maternidade. Eu digo tinha, porque encerrou agora há pouco tempo. E diante de todo esse processo da Joana de Ângeles, né? Quando, já disse isso aqui também em outras vezes, eu vou repetir quantas vezes for necessário para que a gente se desperte, que a nossa pequenez não precisa ser insignificante. A gente pode ser pequeno, mas ter uma significância para alguém, ou para muitos, que a gente às vezes desperdiça a oportunidade de ser útil. E Joana disse, né, Divaldo, nós vamos agora iniciar todo um trabalho voltado ao psicológico, porque nossos irmãos vão precisar. Isso foi lá em 89. Hoje, a maternidade está sendo desativada. Há 20 dias atrás, estava uma obra imensa lá, tem obra lá na Mansão do Caminho em vários lugares, principalmente na maternidade. Por quê? Porque lá vai ser
eles vão transformar essa maternidade, porque muitos desses irmãozinhos que nasceram nessa maternidade, hoje estão precisando de acompanhamento psicológico. Então, não tem mais a maternidade e eles estão em obra. A partir de julho não abre mais para visitação até... Não me falaram até quando, mas até o final do ano não abre para visitação mais. Por conta dessa obra também, que eles estão transformando essa maternidade num centro clínico psicológico para tratar das nossas aflições mentais, dos nossos transtornos mentais. E atende a qualquer um que chega lá. Olha, o projeto da Joana, não vou dizer se concretizando só, é o projeto da Joana crescendo, e a gente vê a alegria dele. Divaldo estava lá, não tinha ninguém choroso, não tinha ninguém triste, se falava no Divaldo, mas como um espírito de luz que fez isso, dessa parceria dele e Joana, que já vem de milênios. Joana de Cusa, quem teve a oportunidade de acompanhar, estudar as vidas de Joana de Ângeles, Divaldo foi o filho dela que foi queimado com ela naquela fogueira. Olha o reencontro acontecendo, olha aproveitando o banquete, o convite que Jesus fez. Vai e ama, vai e faz. Pode passar, por favor. Se não der, eu pego o livro, só para continuar a leitura. Passou? Ah, tá. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Olha, ele foi e chamou para a festa. A gente não podia, tinha que ir para os negócios. Mostrou o cardápio. A gente foi e matou, queimou. Mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, de novo ele enviou os servos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas, ou seja, para a festa de casamento, todos quanto encontrardes. Todos. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de convivas, de pessoas que se puseram à mesa. Então, todos foram convidados. Pode passar, por favor? Está chegando a nossa hora, né? Porque todos eu posso me colocar como convidada dessa festa. Alguém aqui já foi na festa de alguma realeza? Imagina o banquete que não é, né? Então é Jesus transformando essa historinha num contexto muito maior, que às vezes até hoje, falo por mim, nós temos dificuldade de entender. Entrou em seguida o rei para ver o que estava à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, não era para qualquer um, agora tem que ter uma roupa especial. A túnica nupcial disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então o rei disse à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. André Luiz, quando a gente assistiu o filme no Nosso Lar, o livro, algumas pessoas leram também, André Luiz, quando chegou no Nosso Lar, o que ele fez? O que ele disse? Como que ele se apresentou? Ah, eu sou médico. Eu quero ajudar. Quero posto de médico, porque lá eu trabalhei a minha vida como médico. Mas pela história, né, que
que André Luiz narra para a gente, a vida dele era dedicada ao lado bom somente, da caridade. Ele tinha vícios. Então a gente já sabe a história de André Luiz, e ele chegou com essa prepotência: eu sou médico, então eu vou continuar sendo médico. Aí, aonde que está a roupa nupcial? O que é essa roupa nupcial? Nós estamos falando aqui do nosso alimento espiritual. É Jesus nos preparando para que a gente possa fazer essa troca dessa roupa. O que é essa roupa nupcial? É a minha boa vontade, é o meu carisma, é o meu amor. E se eu ainda não consigo doar o meu amor, que eu tenha pelo menos um pouco mais de boa vontade. Empatia para com as pessoas. Aí está escrito ali, túnica nupcial, é o nosso perispírito registrando coisas boas, atitudes nobres, porque é isso que a gente vai levar. Então nós estamos aqui nessa escola, é para isso, é para a gente se refazer espiritualmente. Então eu vou ter que me isolar, eu quero ficar isolado porque eu só quero meditar, contemplar e orar. Meditação é importantíssima, nós precisamos dela hoje mais do que nunca, por isso aumentou tanto a importância do terapeuta, do psicólogo, e quantas crianças, adultos e idosos se fazem desse recurso, de uma terapia. A meditação é importante, a contemplação, nós não sabemos mais o que é isso. O que é contemplar? É eu poder perceber a sutileza do vento que toca na árvore, do passarinho que canta, do entardecer. Eu precisei ir lá para o farol da Barra de Salvador para contemplar o pôr do sol. Aqui onde eu moro não tem? Eu acho que tem. Então são momentos contemplativos que nós precisamos resgatar. Nós olhamos para o céu à noite, numa noite de luar, a gente já não consegue, porque a minha janela não dá para ver, o apartamento dificulta. Nós não temos esses momentos contemplativos. Uma caminhada numa mata, a energia que uma mata, que uma cachoeira, que a água do mar, que a energia que as ondas do mar têm. E nós precisamos disso, nós somos parte disso, nós somos isso, nós somos água. E a gente às vezes não contempla. Cada passeio que a gente faz, cada saída que a gente faz, a gente pode aproveitar esses momentos contemplativos e fazer caridade para alguém, ou quando a gente encontra por onde a gente passou, ou em prece, elevar o nosso pensamento em prece, pela dificuldade que o nosso planeta está passando. E aqui, olha, atai as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. André Luiz, meu filho, primeiro médico, teve a mão e os pés atados. O que você vai fazer? Você vai limpar o vômito, você vai limpar toda essa secreção, você vai ser responsável pela limpeza. Mas como? Se eu sou um médico. Mas por quê? A roupa nupcial dele não condizia com o lugar que ele queria ocupar no mundo espiritual. Então ele teve que ter os seus braços e os seus pés atados, prantos e ranger de dentes. Por quê? A gente sofre, como está escrito aqui, olha, lançados nas trevas exteriores. É onde nós estamos. São os nossos conflitos, são as nossas desesperanças, e que nós precisamos ser felizes com isso e lidar com isso com leveza. O desespero vai diminuir, é Jesus na frente, não tem
mim, por gentileza? Todos recebem convite? Todos nós recebemos esse convite para esse banquete. Por isso, nós estamos aqui, apesar do frio, né? Nós viemos para esse banquete e nós estamos recebendo esse banquete. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu gostar de falar, porque eu não tenho competência para estar ministrando a essência que a lição de Cristo traz para a gente. Por isso que eu peço, nós espíritas, nós precisamos estudar. Porque para cada um a lição chega num momento específico. Não sou eu, a Nádia foi lá e falou isso. Não, a Nádia não veio aqui, a Nádia não falou nada. Ela só veio estudar junto e mostrar a importância que nós temos de mudar o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento, porque tudo é pensamento, o nosso espírito é pensamento, e nós somos espíritos, e nós esquecemos disso, e a gente fica tão grata de ver essa casa lotada, porque somos nós encarnados e os desencarnados, que também vêm buscar esse consolo, esse conforto. Não desista, meu irmão, é Deus por nós, e é essa felicidade que Jesus quer com esse festim das bodas. Quando acabou o vinho, Maria, Jesus, acabou o vinho, como é que eu faço? Como é que vai ser? O que Jesus fez para continuar a festa, para continuar a alegria? Ele foi lá, transformou a água em vinho, foi criticado. Mas, poxa, Jesus, você vai fazer isso? Pedro, não é muito sério? Vai fazer isso? Mas, meu querido, você não gosta de ver a alegria dos seus irmãos? Olha, mais uma lição. Jesus preocupado com a alegria das pessoas que estavam ali. E cabe a nós somos responsáveis pela alegria do meu irmão. Eu não tenho que levar, eu não tenho que ser portador de notícias ruins com pesar, sabe assim, com peso, melhor dizendo. Eu posso transformar o meu irmão, que às vezes eu até o tenho como inimigo, com o meu comportamento. Eu não preciso ir com palavras, não. Vai e pregai, se precisar, fale. Então é a nossa conduta, é o nosso pensamento que nós precisamos reformular os nossos pensamentos e não ficar apegados. Ninguém fica de fora, todos se alimentam. Nós estamos todos aqui. Todos nós. Eu estou aqui ouvindo, a Nádia está falando, a leitura está exposta aqui, o ensinamento está acontecendo. A harmonia do lugar nos favorece, a gente se sente pleno, tranquilo. Porque a hora que eu sair aqui, vem a turbulência, vem o meu trabalho. Eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer aquilo outro, e eu tenho que resolver essa questão. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou me alimentando, eu estou absorvendo esse conhecimento, não que a Nádia está falando, mas que o Cristo deixou para nós. Eu vou sair daqui alimentado, para chegar lá fora, eu poder distribuir esse alimento, eu fazer essa caridade, como foi solicitado aqui para as cestas básicas, mas e para o meu espírito? E para o espírito meu parceiro? Eu tenho que levar para ele? Pode passar, por favor. Como está a nossa roupa nupcial? Como está o meu pensamento? Como está a minha conduta? Qual é o esforço que eu estou fazendo para me melhorar? Eu não posso melhorar o meu irmão. Ele pode até ser melhorado
diante da minha conduta, mas eu não posso melhorar o meu irmão, eu tenho que me melhorar, porque eu vou refletir nele essa minha melhora. Mas que irmão é esse? É aquele irmão que eu amo, aquele irmão querido do meu coração, ou aquele que às vezes me coloca à prova 24 horas por dia? E Joana sempre fala pra gente, né, a questão do silêncio, de silenciar, mas a gente já aprendeu também que silenciar não é engolir sapo. Eu vou ficar engolindo sapo? Não, é silenciar o nosso pensamento em relação àquela turbulência. Por que ao invés de eu envolver o meu irmão na minha paz que eu tanto quero, eu vou me deixar me envolver pela turbulência que ele se encontra? Que é isso que a gente faz. A gente está em paz, vê aquele momento turbulento, ao invés da gente silenciar, elevar o pensamento a Deus, a gente entra na turbulência, entra na confusão, e o transtorno fica muito grande. Pode passar, por favor. Então, as bodas, né? A festa. O que é essa festa? Jesus é o Filho do Rei. E esse reino é o reino de Deus, que a gente sempre fala. Nós precisamos entender esse reino de Deus, não na distância que a gente às vezes coloca. O casamento é a união, e a noiva, a humanidade, ou seja, é o nosso casamento com Jesus, é a nossa união com os ensinamentos que o Cristo deixou. Mas é muito bacana. Mas eu já li o Sermão do Monte, o nosso código de ética moral. Eu sigo o Sermão do Monte. Divaldo se foi, ficamos órfãos. Aí a gente dá aquela saudade do Chico também, né? Que também se foi. Alguém aqui já conseguiu ler pelo menos a metade das obras do Divaldo? Metade das obras do Chico? Eu não. E eu estou querendo o Chico aqui, eu estou querendo o Divaldo aqui. Por quê? A gente se sente órfão a partir do momento que a gente não foi preparado para seguir os ensinamentos. Quando o ente querido nosso se vai, principalmente mãe, que às vezes a gente perde totalmente o equilíbrio, né? Estou sozinho, mas o legado que essa mãe deixou, esse espírito que com certeza, por mais falho que tenha sido aqui, com certeza foi um portal para a gente estar aqui. É um mistério, é um segredo entre mãe e Deus. Então, por que a gente não... É um ensinamento, é um legado que fica. Divaldo veio, trouxe tantas lições, tantos livros, tantos ensinamentos. Não vou ler Joana de Ângeles porque é difícil. Que bom que é difícil, a gente se desperta, a gente vai buscar, a gente vai estudar, não tem tempo. Olha nós aqui de novo, preso, não querendo trocar a nossa túnica nupcial. Não é só as palestras que vão esclarecer. É um momento único nosso aqui. Mas é um momento de despertamento. Se eu, espírita, nós precisamos estudar. Por que nós precisamos estudar? Gente, Kardec codificou todo o ensinamento do Cristo para nós. Se a gente abrir o Evangelho, está lá as passagens de Jesus e Kardec explicando para a gente o que é. Então, nós já passamos da fase de... Agora é hora de agir. Se eu ainda não sei agir, eu vou aprender. Se eu ainda não sei amar, eu vou aprender a amar. Porque um dia alguém vai começar, mas amor não se aprende, amor se sente. Se sente depois que a gente sabe. E que amor que nós estamos falando? Um amor divinal. Nós não temos competência para isso ainda, mas nós somos parte desse divino. Nós somos filhos desse divino, nós somos divinos. Olha que maravilha!
divina, mas a gente já fala isso com orgulho. Mas está sendo divinal o seu pensamento? Está sendo divinal a sua postura? Nós queremos o que o Chico foi, mas a vida que ele teve, a gente não ia querer. Nós queremos a grandeza do Divaldo, mas a renúncia a gente não ia querer, será? Então eles foram os escolhidos porque se colocaram na posição de escolhidos. Porque nós estamos sendo chamados. Pode passar, por favor. Então o convite foi feito por Moisés, já falei, né? Jesus, a doutrina, a transição planetária, que é a regeneração, é onde nós estamos hoje. Pode passar, por favor. Que agora a gente, reino de Deus, tudo está pronto. Vinde a bodas. Gente, reino de Deus, vinde a bodas, vinde, vamos embora. O que é esse reino de Deus? É o banquete, alegria, transformação, servo convidado. Somos nós, é essa festa aqui que nós falamos como servos e como convidados. Eu posso ser o garçom dessa festa. Eu fui convidada, mas eu vou ajudar a servir. Pode passar, por favor. Deus nos convidando. Deus nos convida a voltarmos para Ele. Vamos ler, gente, com o olhar do nosso coração e do nosso espírito. Deus nos convida a voltarmos para Ele, mesmo quando estamos entregues ao mal. A gente às vezes não faz isso, né? Está tudo tão ruim que a gente nem lembra de Deus. Deus nos convida a vir como estamos, com nossas falhas, lutas e fardos pesados. Vá e convide a todos, bons ou maus. Deus nos convida a participar do seu reino. É onde nós estamos aqui, mergulhados nesse reino de Deus, nesse fluido vital que nós estamos. É aqui que vai acontecer o nosso reino de Deus. A nossa regeneração pode acontecer hoje. E o planeta não vai se regenerar. O planeta sou eu. Se eu não me regenerar, o planeta não vai. E Deus está trabalhando muito para que isso aconteça, né? Deus nos convida a receber a água da vida de graça. Pode passar, por favor. Esse do livro Pão Nosso, a lição 130, é Emmanuel, mais uma vez nos convidando. Gente, eu sou apaixonada por Emmanuel. Sabe, as lições que ele deixa, do jeito que ele coloca, toda a passagem de Jesus para nós é de uma didática imensa. E nós precisamos ler. Isso aqui é para mim. Eu não posso pegar um livro da doutrina espírita e ler só a fundo de conhecimento teórico. Tem que tocar o meu coração, tem que tocar o meu pensamento para que a mudança aconteça. Olha o que Emmanuel fala para nós. Onde estão? Onde eu estou? O mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procure para a aquisição do ensinamento divino. O mestre está esperando. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar. Vê se alguém se encaixa. Nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações. Um relacionamento abusivo, uma conduta que a gente sabe que não é legal. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. E Joana de Ângeles trabalha também, né, a questão das nossas sombras, dos nossos transtornos mentais, aquele iceberg que nós somos, né? Que o consciente é mínimo, mas o que está embaixo do subconsciente, fatores de outras vidas que nós trazemos e que nós precisamos estudar isso. É o autoconhecimento. Talvez eu não estude porque eu tenho medo de me conhecer. Eu vou me decepcionar muito comigo. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Onde estão? Onde que eu estou? Por que eu não suavizo a minha dor?
Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, vinde a mim. É Jesus chamando, reservando-lhe o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Emmanuel falando para a gente de uma simples frase: vinde a mim. Ele dedicou uma página, uma lição: vinde a mim, vem, eu estou te esperando. Então o primeiro passo é de quem? É nosso, é Jesus nos chamando a todo instante. Jesus não vai voltar, né? A gente, na parousia, a volta de Jesus, não vai. Ele deixou o ensinamento. Sabe por que ele vai voltar? Porque ele não foi. O ensinamento dele está aqui. Pode passar, por gentileza. E muitos, os chamados poucos escolhidos. Então a gente vai finalizando com essa frase aqui: muitos os chamados, poucos os escolhidos. A gente se coloca numa posição de, poxa, Deus está apontando, ó, é você. Por quê? Nós temos a nossa visão humana, fragilizada, diante do que é essa escolha. Ah, Jesus não vai me escolher. Por que não? Esse poucos escolhidos é porque eles se colocam na posição de ser a escolha. É Jesus falando para a gente: eu estou chamando a todos, e que venham. Mas por quê que todos não vão? Porque todos não são escolhidos? Porque Deus é cruel, é vingativo? Jesus já trouxe para a gente essa lei de amor, e a gente já sabe que esse nosso Deus é um Pai misericordioso, e Ele chama todos nós a todo instante, para que nós percamos essa nossa ansiedade, essa nossa tristeza, essa nossa depressão. E é através dos ensinamentos do Cristo que a gente vai conseguir isso. Gente, é sermão da montanha 24 horas por dia na nossa vida. E a gente mal reserva 15 minutinhos por dia para uma prece. Ao deitar, agradecer. Ao levantar, pedir proteção. Esse contato com esse divino é que nós perdemos. Eu tinha alguns casos para contar, mas quando eu começo a falar, o tempo passa rápido. Impermanência e imortalidade. É disso que esse textinho das bodas fala, da nossa impermanência aqui e da nossa imortalidade. A gente tem medo da morte. É natural ter esse medo, porque nós não nos preparamos para esse momento, para esse desapego, para essa troca dessa roupa nupcial. E a vida que é aqui, a vida continua lá, só que com alguns ajustes e outros aprendizados. E essa permanência a gente percebe hoje de uma forma muito acelerada. A gente percebe isso assim, ó, claramente, como que tudo está muito rápido. Então, nós já estamos na hora de agir. Não dá mais para ficar só, Jesus, vamos até Ele, vamos agir, vamos fazer essa nossa roupa nupcial melhorar. E a nossa conduta melhorando. Desse aqui eu já falei, né, que trata das angústias da atualidade, que Joana, isso aqui é o primeiro livro da série psicológica. Esse é o primeiro. Tem uma série de livros e começa com esse. E é maravilhoso, a gente se sente bem, a gente se sente mergulhado nesse reino de Deus. Então, se nós dedicarmos 15 minutos do nosso dia para uma leitura edificante, é no reino de Deus que nós estamos. Esse livro aqui, Adeilson Salles, eu estive com ele em Juiz de Fora no ano passado. Tenho sede, o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Maravilhoso. Ele fala da ansiedade de Maria quando teve que fugir, né, para o Egito, de Herodes. Imagina o coração daquela mãe, Maria,
Maria sendo divinal, mas na carne, tendo que fugir com o seu bebê, porque iriam matá-lo, né? E ela fugiu. Aí fala da ansiedade de Maria de Magdala, de Bartolomeu, fala da nossa ansiedade, e ansiedade de Pedro, de Zaqueu, ansiedade e ilusão. E Jesus, né, já concretizando todo o seu pensamento, já lá na cruz, vendo tudo já estabelecido, o que Jesus disse? Tenho sede. E o que nós demos para ele? Alguém lembra? Demos o fel. Então, que nós possamos fazer dessas leituras, amenizar esse fel que às vezes nos queima a garganta, tá? E que Jesus possa estar em nossos corações todos os momentos. E mais uma vez eu agradeço a paciência de vocês e que nós possamos sair daqui prontos para servir esse banquete que nos foi oferecido hoje. Gratidão.